Imagine pessoas que nasceram presas dentro de uma caverna. Desde a infância, seus corpos permanecem imóveis. Elas não conseguem olhar para os lados, não conseguem olhar para trás. Tudo o que enxergam é uma parede diante delas. Atrás dessas pessoas existe uma fonte de luz, e entre a luz e os prisioneiros passam figuras e objetos que projetam sombras sobre essa parede. Para aqueles homens, as sombras são tudo o que existe. Eles dão nomes a elas, criam explicações, desenvolvem certezas sobre como aquela realidade funciona. Até que um deles é libertado. Pela primeira vez olha para aquilo que sempre existiu atrás de si. E então descobre que as sombras que durante toda a vida acreditou serem a própria realidade não passavam apenas de projeções. Essa é uma das imagens mais conhecidas da filosofia ocidental, apresentada por Platão, por meio da alegoria da caverna. E um dos motivos que mantém a relevância dessa ideia até os dias de hoje é porque ela não fala apenas sobre homens acorrentados em um lugar imaginário. Ela fala sobre nós, sobre aquilo que acreditamos ser real, sobre a maneira como construímos nossa identidade e sobre o desconforto que surge quando começamos a perceber que algumas das nossas maiores certezas não passavam de sombras projetadas na mente. Desde cedo nós somos apresentados a um mundo já pronto, com nomes, regras e interpretações. Essas condições são referências parciais, através das quais aprendemos a interpretar o mundo. Chegamos a uma realidade que já estava acontecendo antes de nós. Uma família, uma cultura, uma religião, ideias sobre sucesso, fracasso, sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Recebemos um nome, uma história, e antes mesmo de termos consciência suficiente para questionar tudo isso, essas referências já começaram a participar da maneira como enxergamos o mundo. Na caverna de Platão acontece exatamente isso. Os prisioneiros não estão olhando para as sombras e pensando, estou vendo apenas uma representação limitada de algo maior. Não. Para eles, aquilo simplesmente é o mundo real. Não existe motivo para questionar. Nunca conheceram outra coisa. E é justamente aí que está a força dessa mensagem. Pois quando uma percepção nunca é contrariada, dificilmente sentimos necessidade de investigá-la. Platão desenvolve essa ideia ao falar sobre os nossos sentidos. Para ele, existem percepções que se tornam tão automáticas para a mente que ela simplesmente aceita aquilo que recebe. Não existe um conflito interno, portanto, não há motivo para um questionamento mais profundo. Mas algumas experiências produzem essa contradição, e é justamente nesse momento que os sentidos deixam de oferecer uma resposta suficiente. Na alegoria, vimos isso quando um dos prisioneiros é libertado e, finalmente, olha para aquilo que sempre esteve atrás de si. Esse é um dos movimentos fundamentais do despertar da consciência. Questionar aquilo que antes passava despercebido pela mente. Aquilo que parecia tão evidente que nunca precisou ser examinado. As crenças que carregamos. As identidades que recebemos. As ideias que incorporamos antes mesmo de termos condições de escolhê-las. Mas existe ainda outra limitação. Se antes Platão já colocava em dúvida a capacidade dos sentidos de nos oferecer conhecimento suficiente sobre a realidade, hoje sabemos que aquilo que percebemos representa apenas uma pequena parcela dos estímulos que existem ao nosso redor. Por exemplo, existem frequências presentes neste exato momento que simplesmente não podem ser captadas por nossos olhos, como a luz infravermelho, a ultravioleta, ou as ondas de rádio, sinais que atravessam o ambiente ao nosso redor sem que nossos olhos consigam percebê-los diretamente. Nosso organismo recebe uma parcela limitada das informações disponíveis e, a partir desses sinais, constrói a experiência consciente que chamamos de mundo. Existem, portanto, pelo menos dois conjuntos de sombras: aquelas produzidas pelas crenças, valores e interpretações que encontramos quando chegamos ao mundo, e aquelas produzidas pelas próprias limitações do organismo, através do qual experimentamos esse mundo. E então surge uma pergunta que desafia os limites do ser humano:
O que existe além daquilo que conseguimos perceber? Para Platão, essa pergunta conduz a alma de volta ao seu caminho, porque as sombras são apenas o primeiro nível. Atrás delas, existem os objetos que produzem as imagens. E além da própria caverna, existe uma realidade ainda maior. Uma realidade que não pode ser conhecida apenas pelos sentidos. A realidade que há por trás de todas as formas. Depois de revisitar suas crenças, sua identidade e questionar até mesmo a veracidade da própria percepção, o prisioneiro começa a sair da caverna. Mas aquilo que encontra do lado de fora não é imediatamente confortável. Seus olhos, acostumados durante toda a vida à escuridão, não conseguem à primeira vista suportar a luz. É necessário primeiro uma adaptação à nova realidade. Uma referência clara ao desconfortável processo de autoconhecimento. Somente aos poucos é que ele começa a distinguir as sombras com mais clareza. Observa os reflexos, os próprios objetos, até que finalmente consegue levantar os olhos para aquilo que ilumina todas as coisas. E é aqui que a alegoria de Platão começa a adquirir uma dimensão ainda mais profunda. Para Platão, aquilo que percebemos através dos sentidos pertence ao mundo sensível. É o mundo das coisas que nascem, mudam, envelhecem e desaparecem. Tudo aquilo que encontramos nesse plano está sujeito à transformação. Mas Platão acreditava que, por trás dessas manifestações, existem realidades que não dependem de nenhuma delas para existir. As formas, ou as ideias, é aquilo que ficou conhecido como mundo inteligível. Aquilo que enxergamos seria uma manifestação imperfeita de uma realidade que não pode ser capturada completamente pelos sentidos. Uma realidade mais estável, universal e perfeita. É nesse sentido que Platão distingue o mundo sensível do mundo inteligível. E a caverna representa esse movimento em diferentes níveis. Essa ideia está presente em tradições espalhadas pelo mundo. Na tradição indiana, por exemplo, encontramos o conceito de Maya. Maya representa a ilusão pela qual tomamos aquilo que é mutável, condicionado e aparente como se fosse a realidade absoluta. Nós vemos multiplicidade, separação, formas individuais, e passamos a acreditar que aquilo que aparece aos sentidos representa tudo aquilo que existe. A ilusão está em confundir essa aparência com a totalidade da realidade. Em algumas correntes gnósticas, essa mesma ideia aparece. Textos como o Apócrifo de Tiago descrevem uma realidade superior, incorruptível, e um mundo inferior marcado pela ignorância e pelo esquecimento de sua própria origem. Nos textos herméticos, o ser humano é apresentado como alguém que traz em si um vínculo com o divino, e que, pela elevação da mente, pode reconhecer sua participação em uma ordem superior, compreendendo de forma mais ampla sua origem e sua posição no cosmos. No fim, em todas elas existe um movimento de fundo semelhante, uma necessidade de mudança na nossa percepção daquilo que é superficial para aquilo que é mais profundo, da aparência para a origem, da sombra para a luz. E na alegoria de Platão, essa luz possui um nome, a ideia do bem. O bem funciona como o norte dessa ascensão. Da mesma maneira que o sol permite aos olhos enxergar aquilo que existe no mundo visível, o bem permite à mente compreender aquilo que pertence ao mundo inteligível. Quanto mais a alma se volta nessa direção, mais consegue distinguir aquilo que antes aparecia apenas como sombra. Por isso, a ascensão do prisioneiro também pode ser compreendida como uma ascensão da própria alma. Quanto mais ele se aproxima da luz, mais consegue distinguir aquilo que antes aparecia apenas como uma imagem confusa. A luz não cria um novo mundo. Ela revela aquilo que sempre esteve ali. E quanto mais os olhos se acostumam a ela, mais difícil se torna acreditar que as sombras na parede representam tudo aquilo que existe. Mas há um preço a ser pago por esse conhecimento, porque uma vez que os olhos começam a se acostumar à luz, retornar à escuridão já não é tão confortável. Descobrir uma realidade maior não significa necessariamente encontrar conforto.
Às vezes significa perder a capacidade de voltar a acreditar naquilo que antes parecia suficiente. Mas Platão não termina sua história com o homem permanecendo sozinho diante do sol. Depois de contemplar o mundo exterior e acostumar seus olhos à luz, o prisioneiro precisa retornar à caverna. E esse detalhe talvez seja tão importante quanto a própria saída. Ao retornar, acontece o contrário. Seus olhos, agora adaptados à claridade, encontram dificuldade para enxergar novamente na escuridão. E aqueles que permaneceram presos observam sua dificuldade. Para eles, sair da caverna parece ter feito mal. O homem que conheceu uma realidade maior retorna parecendo mais confuso do que aqueles que nunca saíram. Platão vai ainda mais longe. Os prisioneiros poderiam zombar dele, rejeitar aquilo que ele tenta mostrar. E se alguém tentasse libertá-los à força, poderiam até se voltar contra aquele que tenta conduzi-los para fora. Porque abandonar as sombras não significa apenas receber uma nova informação. Significa colocar em risco toda uma realidade construída durante uma vida inteira. Suas certezas. A própria identidade. É aí que o despertar mostra sua face desconfortável. Uma vez que determinadas sombras são reconhecidas, torna-se difícil voltar a habitá-las com a mesma inocência. Aquilo que antes parecia natural começa a ser questionado. Certos desejos perdem força. Algumas certezas deixam de convencer, e determinadas formas de viver já não conseguem oferecer o mesmo sentido. Mas existe ainda outra dimensão nesse retorno. O conhecimento adquirido fora da caverna também transforma a maneira como o indivíduo se relaciona com aqueles que permaneceram lá dentro. Ele sabe que não pode obrigá-los a enxergar. Também sabe que aquilo que para ele agora parece evidente pode soar absurdo para quem passou a vida inteira observando apenas a parede. No fim, a alegoria da caverna não fala apenas sobre um lugar subterrâneo imaginado por Platão. A caverna pode estar na própria mente, nas crenças que nunca questionamos, nos limites da nossa percepção. Sair da caverna não significa possuir todas as respostas. Significa reconhecer os limites daquilo que enxergamos e perceber que a luz do sol reorienta a alma para uma realidade mais elevada, uma realidade que se aproxima daquilo que é mais verdadeiro, justo e essencial. Se esse conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Meu muito obrigado e até a próxima.